Divino Menino Jesus, Nossa Senhora das Dores, São João Bosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Caros fiéis, de todas as nossas preocupações, não há uma que não seja sobre o nosso futuro. Toda preocupação diz respeito ao nosso futuro, seja o futuro próximo, seja o futuro longínquo, porque toda preocupação diz respeito a algo que ainda não nos aconteceu. Nossas preocupações dizem respeito à vida afetiva, à vida profissional, dizem respeito aos filhos, aos pais, dizem respeito à saúde, à vida. Em suma, nós nos preocupamos e especulamos sobre todas as nossas circunstâncias. O que será de nós no futuro? Não raro essas preocupações são excessivas. Não raro essas preocupações consomem nossa paz e mesmo nossas energias físicas. A Igreja, nossa mãe e mestra, deu-nos uma resposta satisfatória na última quarta-feira. A Igreja respondeu satisfatoriamente às nossas preocupações e especulações excessivas sobre o nosso futuro. Ela impôs cinzas sobre a nossa fronte, sobre a nossa testa, ao mesmo tempo em que nos dizia: memento homo quia pulvis est et in pulvere reverteris. Lembra, homem, que és pó e ao pó retornarás. Aquelas cinzas, caros fiéis, são como que uma antecipação do que nós seremos. Nós somos tocados por aquilo mesmo que seremos num futuro que pertence a Deus, mas que é certo e que a cada dia está mais próximo. Nós seremos pó. Tudo o que somos em nosso corpo será reduzido a pó. Diante desse pó, todas as nossas preocupações e especulações excessivas sobre o nosso futuro adquirem outro sentido. Porque, se seremos pó, tem razão a Sagrada Escritura em dizer: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O verdadeiro valor, o verdadeiro peso das coisas, portanto, consiste no quanto elas podem nos ajudar, de certo modo, a vencer esse pó, a superar esse pó como instrumentos, como meios para servir e amar a Deus nessa vida, a fim de possuí-lo na outra. É o que diz Santo Inácio em seus exercícios espirituais. O homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor, e mediante isto salvar a sua alma. As outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para que o ajudem a conseguir o fim para que é criado. Mas para nossa confusão, caros fiéis, nossa consciência nos acusa que inúmeras vezes usamos das criaturas de forma desordenada, em maior ou menor grau, esperando delas o que elas não podem dar, ou seja, a saciedade dos nossos desejos, a felicidade sem fim nessa vida. É porque nós esperamos demais dessa vida,
é porque nós criamos expectativas demais a respeito dessa vida, que temos tantas preocupações sobre o futuro. Por um lado, esperamos pouco de Deus e esperamos pouco em Deus. Por outro lado, esperamos muito de nós mesmos e das criaturas. Como temos uma ideia por demais elevada dos bens perecíveis e um conhecimento superficial dos bens celestes, terminamos por desprezar a graça e a eternidade para preferir a vida presente, ainda que ela, em última instância, não passe de pó. É por essa razão, caros fiéis, que a Igreja instituiu o tempo da Quaresma. Porque mesmo os bons católicos, pouco a pouco, perdem o fervor pelos bens celestiais e apegam-se aos bens terrenos. Pouco a pouco, mesmo os bons católicos desprezam as inúmeras graças recebidas e preferem as bagatelas da vida presente. Ensina São Leão Magno que, se não conseguimos manter em todos os dias santos a mesma devoção e reverência com a qual convém nos apresentarmos para a Páscoa, a Igreja nos provê esses 40 dias de jejum e penitência, a fim de repararmos a pureza do espírito, perdida ao longo do ano pelas faltas pessoais. A Quaresma, portanto, não apenas nos prepara para a Páscoa, como também repara o fervor perdido ao longo do ano. Esse fervor perdido, caros fiéis, significa graças desperdiçadas, graças perdidas por causa de nossos pecados. É necessário saber que Deus tem uma estima infinita pela graça, porque o valor da graça é, em certo sentido, infinito. O valor da graça é, em certo sentido, infinito. A graça é infinita, em certo sentido, porque se a graça é a nossa participação na vida de Deus, então o limite, a medida dessa participação é o próprio Deus. E Deus é infinito. Enquanto as criaturas dotadas de vida, as plantas, os animais, têm limites, porque nascem, crescem, atingem o auge da perfeição da sua natureza e depois decaem até morrer. A vida da graça, porém, não tem limites, porque a graça sempre pode crescer na participação da vida infinita de Deus. Isso significa que quanto mais crescemos em graça, mais a graça pede crescimento. Ou seja, todo aumento da graça nos torna aptos e prepara-nos a um novo aumento. Enquanto tivermos tempo, enquanto tivermos vida, enquanto estivermos a caminho da eternidade, a graça pode crescer indefinidamente. Ou seja, a graça tende ao infinito. Por isso, seu valor, em certo sentido, é infinito. A consequência, caros fiéis,
é que nosso Senhor nos dá a graça, esperando de nós fidelidade e generosidade. Fidelidade para guardar as graças que recebemos. Generosidade para procurar o aumento das graças recebidas. Deus tem uma estima infinita pela graça, porque Ele quer que a graça cresça em nós, tanto quanto Ele nos der tempo de vida. Razão pela qual o desperdício ou a recusa da graça é também o desperdício e a recusa de toda uma série de graças que nos seriam concedidas se fôssemos fiéis ao que já recebemos. Sendo assim, caros fiéis, não podemos nos arrepender perfeitamente dos nossos pecados sem fazer penitência dos nossos pecados. Não basta odiarmos os nossos pecados porque nos merecem a separação de Deus. A detestação dos pecados, para ser perfeita, deve incluir o desejo de reparar, de compensar a verdadeira injustiça que cometemos quando pecamos. Pois todo pecado consiste num roubo da glória a qual Deus tem direito. Com efeito, por causa do pecado, nós obstruímos a manifestação da glória de Deus no mundo, que se dá quando aproveitamos as graças recebidas. Ainda que o pecado não diminua em nada as perfeições divinas, ainda que Deus não seja atingido pelo pecado, no entanto, o pecado atenta contra a manifestação da glória de Deus no mundo. O desprezo da graça presente em cada pecado atenta contra a manifestação da glória de Deus. Assim devemos conceber a penitência, caros fiéis. O pecado tem consequências para essa vida, não apenas para a eternidade. Nossa penitência deve reparar a glória de Deus roubada pelos nossos pecados. Nossa penitência deve reparar o desprezo da graça presente em cada pecado. Em resumo, nossa penitência deve pagar a pena merecida pelo desprezo da graça de Deus, sendo que Deus estima infinitamente a sua graça. Isso significa, caros fiéis, que a nossa santificação inclui o espírito de penitência. A penitência não está reservada aos grandes pecadores, tampouco ao começo da nossa conversão. A penitência diz respeito a toda a nossa vida espiritual, porque, como ensina o Padre Faber, o princípio, o motor do nosso progresso espiritual não é o amor a Deus pura e simplesmente. O motor do nosso progresso espiritual é especificamente o amor que nasce do perdão. É por essa razão que a Quaresma irá reparar o fervor perdido ao longo do ano litúrgico, porque ao longo do ano nós esquecemos facilmente o quanto Deus usou de misericórdia para conosco, livrando-nos da condenação eterna diversas vezes, inúmeras vezes. Na Quaresma, porém, nós nos recordaremos tanto dos nossos pecados, quanto da necessidade de fazer penitência deles.
ou seja, a necessidade de compensar com atos de amor as nossas ofensas passadas. O espírito de penitência é tão necessário para o progresso espiritual que sem ele a alma não persevera na oração, não pratica mortificações e, por fim, precipita-se em múltiplas ocupações que a sobrecarregam inutilmente. Com efeito, a alma que possui uma dor constante dos seus pecados persevera na oração, porque reconhece a sua absoluta dependência de Deus, dependência da sua bondade, da sua misericórdia. A alma que possui uma dor constante dos seus pecados também faz uma guerra incessante contra si mesma, não por intervalos, não esporadicamente. Uma vez que ela não se estima desordenadamente, ela não cessa de praticar a mortificação. Por fim, a alma que possui uma dor constante dos seus pecados usa de moderação, de doçura e de paciência em suas obras, porque recorda que suas obras são, antes de tudo, fruto da graça e não dos seus brilhantes talentos. Tão necessário é o espírito de penitência na vida espiritual, tão necessário é para nós amar a Deus com o amor que nasce do perdão, que Jesus Cristo quis nos dar o exemplo máximo do espírito de penitência. É verdade que nosso Senhor não tinha a virtude de penitência, porque sendo Deus, não tinha pecado, não tinha do que se arrepender. Mas é verdade também que Ele assumiu o castigo das nossas faltas em nosso lugar. E por isso viveu uma vida repleta de sofrimentos. Pois o profeta Isaías o chama de homem das dores, experimentado nos sofrimentos. Assim como o autor da Imitação de Cristo diz, nem Jesus Cristo, nosso Senhor, esteve uma hora em toda a sua vida sem dor e sofrimento. Mas a dor de Jesus Cristo, caros fiéis, não era uma dor amargurada, melancólica, inquieta ou impaciente, própria de quem é vencido pela dor. Porque diz o profeta Isaías a respeito de nosso Senhor: eis que a minha amargura tão amarga está em paz. A dor de nosso Senhor, então, era pacífica. Na verdade, ainda que o conhecimento de todos e cada um dos nossos pecados fosse causa de uma imensa dor ao seu coração, esta dor estava ordenada à glória de Deus, porque Ele ofereceu não menos que a própria vida em sacrifício, a fim de compensar com seu amor infinito as nossas numerosas faltas. À luz da dor de nosso Senhor, poderemos compreender melhor o que seria o espírito de penitência. Com efeito, o espírito de penitência consiste na recordação contínua de que somos pecadores, mas isso sem trazer sempre à memória certos pecados do passado, o que nos faria muito mal. Não é necessário e tampouco conveniente recordar concretamente de certos pecados do passado. Por outro lado, não podemos nunca nos esquecer que nós somos perdoados, que nós éramos inimigos de Deus
e assim teríamos permanecido se não fôssemos visitados pelo amor gratuito de Deus. O espírito de penitência está muito bem resumido naquele trecho de São Paulo, quando ele diz: há bem pouco tempo, sendo vós alheios a Deus e inimigos pelos vossos pensamentos e obras más, eis que agora Ele vos reconciliou pela morte de seu corpo de homem, para que vos possais apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai. Eis o que nos deve mover a fazer penitência, caros fiéis. A recordação da nossa condição de pecadores, de inimigos de Deus, se não fosse o amor gratuito de Deus visitar a nossa vida. Isso deve nos mover à penitência, porque Deus não nos tirou do pecado para sermos medíocres, mas para sermos, no dizer de São Paulo, santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai. O espírito de penitência nos move, então, a procurar diligentemente a nossa purificação, a pedir de novo perdão dos nossos pecados. Não porque tememos que Deus não nos tenha perdoado, mas porque sabemos o quanto o pecado finca raízes fundas em nossa alma. Como diz o salmista: lavai-me ainda mais da minha iniquidade, e do meu pecado purificai-me. Além disso, o espírito de penitência nos move a temer nossas recaídas, tão fáceis, e que exigem de nós uma verdadeira desconfiança de si. Desconfiança que desaparecerá se não houver hábitos de penitência. Em seguida, o espírito de penitência produz em nós um ódio crescente ao pecado, uma participação àquela mesma dor que Jesus Cristo teve ao longo da vida, especialmente a sua agonia no Horto das Oliveiras. Um desejo amoroso de beber um pouco daquele cálice de amargura para configurar-se perfeitamente aos puríssimos sentimentos do coração de Jesus. Esse ódio ao pecado, tão presente na penitência dos santos, muitas vezes parece loucura aos nossos olhos, porque percebemos que os santos procuram fazer mais penitência do que os pecadores. Na verdade, os santos fazem penitência, sobretudo para se configurarem aos puríssimos sentimentos do coração de Jesus. Por fim, o espírito de penitência cria uma profunda delicadeza de consciência a respeito do pecado. Como o amor próprio não encontra onde repousar em uma alma que tem o hábito da penitência, nós passamos a perceber com maior clareza o que há de imperfeito, de indigno e de pouco honroso em nossas ações. Ou seja, nós adquirimos delicadeza de consciência, o que é muito diferente de escrúpulo. Se quisermos fazer uma frutuosa penitência na Quaresma, caros fiéis, precisamos pedir a nosso Senhor que nos dê o espírito de penitência, que nos dê a dor de ter pecado, que nos dê a recordação contínua da nossa condição de pecadores, para que o nosso amor a Deus seja um amor nascido do perdão. E por isso mesmo, um amor que tem pressa em responder
tamanha misericórdia. Um amor que tem pressa em responder, tamanha misericórdia. Que o espírito de penitência seja o coração das nossas resoluções de Quaresma. Que ele nos motive a sermos fiéis às nossas resoluções e generosos em nossa penitência, para estimarmos a graça e recuperarmos o fervor perdido. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.